Olá pessoal, estamos aqui hoje para a gente conversar muito com Catarina Guevara. Eu sou a Aline Belli, produtora aqui da Belli Studio, trabalho com comunicação, com projetos e a gente está aí conectando vários assuntos deste ambiente da economia criativa, que são tantas coisas transversais que passam por criatividade, por biotecnologia, por IA, por crescimento humano, né? E a gente já estava aqui tomando cafezinho, conversando antes, tantas coisas que a gente fica pensando, puxa vida, a gente tem que, a partir do momento que o nosso convidado entra aqui na empresa, a gente já tem que ter um microfone, né, Catarina? Já começamos a conversar. Pra gente ir gravando as coisas, porque são tantas coisas legais que a gente compartilha e aí a gente vai costurando, né? Vai trazendo esse processo. Primeiro, deixa eu dizer que Catarina é formada em psicologia, tem mestrado, tem doutorado na área e em gastronomia, certo? Também estudei gastronomia, porque eu amo cozinhar. Que maravilha isso, tudo de bom. Aliás, a gente tem que fazer um podcast uma hora dessa, cozinhando. Ah, maravilhoso. Porque eu acho que muita coisa da nossa vida se resolve numa mesa. E sabe que isso que tu tá falando me deu uma memória agora, que a gente até tá falando de cérebro, acho que a gente precisa continuar falando disso, né? O quanto o cérebro humano, ele é um cérebro social, né? Se você empobrecer as conexões, as vivências, esse cérebro vai responder muito aquém de todas, é uma Ferrari sem gasolina, se não tem essa contextualidade provocativa. E aí, enquanto tu tava falando da comida, eu lembrei quando eu era bem garota, 10 anos, assim, nós morávamos no norte do Paraná, e a gente brincava o tempo todo de fazer comidinha. Era a brincadeira mais legal. O tal do fazer comidinha num quintal de terra vermelha, batida. E hoje eu penso sobre o fazer comidinha na sombra dos cinnamomos. Quando eu fiz a pesquisa do doutorado, eu fui para o Paraguai e eu descobri que lá eles chamam a árvore do cinnamomo de paraíso. E aí eu pensei, eu fazia comidinha à sombra do paraíso. Já achei aquilo literário, maravilhoso. Mas o que tinha na tal da história de brincar de casinha e fazer comidinha? A gente brincava com fogo. E poder brincar com o fogo tem um aspecto muito potente de provocação dos teus limites. Depois, quando eu entrei na faculdade, a gente vai estudando e aí eu fui entendendo, nossa, o fogo é uma memória primitiva da espécie, porque ele transforma a nossa história como espécie, né? Pela transformação do fogo, todas as coisas vêm a ser outras. Éramos um tipo de humanidade antes do fogo e depois do fogo. É isso. E quando a criança é autorizada a lidar com limites a níveis de risco, às vezes, consideráveis, mas como nós éramos, na época, 4 filhos e todo mundo cheio de criança, morávamos numa vila, meu pai era militar, então era uma vila de militares, mais ou menos todo mundo da mesma idade, as crianças da mesma idade, juntava aquele bando de criança e às vezes o fogo não pegava, estava úmido, e alguém descobriu um negócio que na época chamava Varsol, que era um thinner para diluir tinta e que aquilo era perigoso para pegar fogo. E a gente inventou de fazer fogo com o tal do Varsol. Gente, não façam isso em casa. Não façam em casa, é muito perigoso. Hoje tem que falar isso. É muito perigoso, porque não tentem. E aí, nossa, aquele fogaréu, assim, isso é muito legal. Mas estragou a comidinha, porque a comidinha ficou com aquele cheiro do thinner. Aí estragou. Aí a gente resolveu mudar de tática. A gente passou pro álcool. Olha o nível, também. Uma criança de 9, 10 anos fazendo foguinho com thinner, com álcool. E aí eu estava com o tubo do álcool na mão, que só tinha um pouquinho. A minha mãe não sei onde é que estava. E aí eu fui apertar o álcool assim para ir no fogo. E o fogo entrou no negócio do álcool, fez pum, eu só caí para trás, me deu uma chamuscada na sobrancelha. Assim, poderia ter sido um risco total. Mas o que tem aqui, que eu entendo como psicóloga hoje? Nós estamos, né, eu já estou num ciclo de maturidade, mas o ciclo dos jovens, ali até 30 anos, esses ainda tiveram um pouquinho de quintal. Os que têm menos que 30 tiveram menos quintal ainda. Em cidades de porte médio e porte grande, né, é muito menos quintal. O fato de você não ter um quintal à disposição da sua capacidade de mobilizar os seus neurônios cria um nível de prejuízo. Não é que criança que mora em apartamento e joga e tem celular é uma criança que não vai ter conexões efetivas e qualificadas, mas elas são diferentes para determinados problemas que ainda tomam conta do nosso cotidiano. Por exemplo,
como eu lido com a frustração? Né? Quando eu lido com a frustração, assim, ó, eu tô no quintal, eu subo na árvore, eu caio da árvore, alguém sobe na árvore mais rápido que eu tô enfrentando de maneira analógica a existência. Então o meu corpo está no jogo. Na contemporaneidade, o que acontece? A frustração vem e o que está em jogo é só o que tu é capaz de pensar, aquela coisa da exaustão da via da informação. Então tu pensa, repensa e tu não consegue encontrar saída. Não é à toa, infelizmente, que a gente tem todos esses transtornos alimentares, as automutilações, porque o corpo pede um lugar nessa cena. E aí vem essa ideia que eu acho que é relevante da gente recuperar para a imaginação da criança, e não é da criança pequena, às vezes da criança que cada um de nós ainda leva a vida fora, recuperar na imaginação um lugar em que o corpo também possa participar. Né? É aquela coisa em termos educativos para pais, mães, adultos responsáveis por crianças pequenas, tá muito no celular, sai do celular. Não adianta você dizer sai do celular. Adianta você dizer assim, ó, vem cá, olha esse jogo que a mamãe jogava quando ela era pequena. Participar junto. Aí joga o jogo de dama, joga... Tem um que eu nunca aprendi a jogar, mas eu achava tão sofisticado, que chamava xadrez chinês, porque era lindo no tabuleiro, xadrez chinês. Então, assim, ó, não adianta só dizer para, porque essa via já saturou. Agora, se tu diz, vem cá, deixa eu ver, e vai pegando essa criança e faz uma cosquinha. Ai, sai mãe, não, eu quero ficar. E vai tirando um pouco o celular e vamos brincar um pouquinho, depois volta pro celular, volta pra TV. Não é... Às vezes eu acho que tem uma demonização das tecnologias que também não é favorável para a espécie. E ela tá aí, ela vai voltar. É isso, né? Não tem A questão é como é que a gente vai lidar com ela. Né? Porque ela ocupa um lugar importante nas nossas vidas hoje. Né? Cada vez mais para facilitar algumas coisas, mas ao mesmo tempo não pode tirar essa função de... Puxa, a imaginação. Vamos lá, a gente estava falando da imaginação antes, né? Assim, o que é o cérebro comparado, por exemplo, com um celular que muitas vezes te apresenta tudo pronto. A velocidade da resolução dos problemas é muito maior, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e a gente estava colocando sobre a angústia que muitos pais têm de receber uma criança hoje e ela vir preparada para enfrentar o mundo. Então, vamos lá. A mãe engravida, o bebê está crescendo. Então, ela tem uma grande ideia de botar um fone de ouvido na barriga para a criança já escutar outras línguas e, quem sabe, já ter mais facilidade para sair falando 5 línguas diferentes. Para que tanta pressa? Para que isso, né? Eu acho que a criança precisa se sentir amada, segura, acolhida, e a partir deste núcleo, minha família, meu espacinho, ela vai voar, ela vai longe. Essa experiência que você está falando, né, das línguas, a criança entra num burnout antes de nascer. Nossa! É um negócio pavoroso. Eu tenho um sobrinho que agora ele tem 15 anos, mas o Matias, desde bebezinho, minha irmã brasileira, meu cunhado italiano, e aí eles vivem, né, entre esses mundos. O Matias, ele fala português, né, porque a mãe fala português, fala italiano, porque o pai fala italiano, mas o pai é um italiano friulano, então ele fala o friulano também. Aí um dia eu caí na besteira de dizer pro meu cunhado, porque a Itália tem muitos dialetos. Friulano não é dialeto, é língua oficial. Aí eu disse, va bene, tá bom. E como agora eles moram na Alemanha, quando ele foi para a Alemanha ele tinha 7 anos, não sabia alemão, a não ser o Guten Morgen, essas coisas básicas. Ele entrou no primeiro ano do ensino fundamental na Alemanha sem saber falar alemão. Hoje ele fala alemão perfeito, com 15 anos. 7 anos ele aprendeu. Não tem pressa, a criança aprende. Né? Se ela tiver mediação, se fizer sentido para ela. O que é mediação? É você sentar e fazer um joguinho de países. Essa bandeira é de que país? Se eu souber mais línguas, eu posso circular por esses países. E aí eu falo pro meu sobrinho, ele é muito engraçado. Eu falo assim, é bom você aprender a falar português. Um dia talvez você queira namorar uma brasileira. E ele já é bem espertinho. Ele diz assim,
Não, tia, quando a gente fala com sotaque fica mais charmoso. Boa, gostei. Ele já achou adaptação. Para isso se consolidar, hoje ele fala o português, o italiano, o alemão, o friulano, o inglês, e a minha irmã disse que agora vai botar ele numa escola de espanhol. E aí, como eu tenho um irmão que mora em Bruxelas, a minha irmã acha que ele também tem que aprender francês. Mas de saída ele já fala 5 idiomas, escreve em 5 idiomas e não precisou acelerar, tudo no seu tempo. Porque às vezes tem isso também, a gente vê algumas famílias celebrando em uma celebração que custa muito alto para os adolescentes, para o final da infância, início da adolescência. Ai, meu filho tem 16 anos e passou para medicina. Aí tu olha e diz, eu não consigo ficar feliz com isso, mas, tá? Poxa vida, que 16 cedo, anos. que cedo. E eu tenho uma amiga que ela entrou na medicina com 16 anos, agora também uma mulher madura, e ela formou-se com 22. Com 22 anos ela era médica. E ela falou, Cata, eu passei o auge da adolescência e o início da minha vida adulta em hospital, com gente doente, com cadáver, patologia. Ela diz assim, eu tenho uma juventude retida que eu não sei como eu vou resolver. Então, assim, às vezes, os pais ficam orgulhosos, mas eu gosto de um sistema que, por exemplo, sua criança estudou, terminou o ensino médio com 16, 17 anos, e se a família tem condição, né, financeira, manda esse jovem para um ano de intercâmbio num país que desafie, né, que ele esteja seguro e tal, e depois ele vem para a faculdade. É outra faculdade. A gente percebe os que saem do ensino... mais repertório, exatamente, tem mais vivência, sabe, né? que isso que você fala é precioso, assim, ó. Ter repertório é o fundamento de tudo. No consultório, na clínica, a gente percebe isso. Tem pessoas que não têm repertório para sofrer. Elas estão sofrendo depressão, tem crise de pânico. E faz assim. Quando faz assim, tu sabe que tem um mundo enorme, mas a palavra não conectou com o processamento da informação para poder dar sentido ao sofrimento. Aí tu tem que trabalhar o quê? Eu tenho no consultório muitos livros de história infantil. Muita história infantil para adulto. Porque eu sempre digo, o repertório se forma na infância. A partir da infância, a gente vai agregando coisas na vida adulta, mas o básico do repertório é da infância. Então, os livros de história infantil são úteis para a terapia de adultos no sentido de formação de repertório. Porque foi muito rápido em algum caminho que deveria ter ido mais devagar. E aí é um consultório cheio de livros, porque eu gosto de livros, então tem livros, né? E tem livros infantis, mas tem romances muito complexos, tem os que eu prefiro, que são os do Garcia Marques, que são muito imaginativos. E aí os pacientes começam a ler. E aí uma paciente muito engraçada, né? E a gente sempre fala isso, mas preservando totalmente, né? Esse paciente diz assim, qual é o livro que você vai me prescrever hoje? Já que você não pode me prescrever um medicamento, esse é o seu remedinho. Esse é o remedinho, muito bom. E aí alguns pacientes já entenderam que essa ideia de ter repertório para sofrer torna o sofrimento menor? Não, mas o sofrimento não vai aniquilar a pessoa. Então tu consegue entender, tu não fica aniquilado. É aquela história, tu sofre aquilo 1 mês, 2 meses, às vezes tu sofre aquilo 6 meses, geralmente nas relações amorosas que se complicam. Sofreu 6 meses, aí um dia o paciente chega e diz pra ti assim, ó, sabe que eu não reconheço a pessoa que entrou aqui há 6 meses? Aí assim, o que aconteceu nesse caminho? E aí a pessoa vê, nossa, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo, eu fiz tal coisa. A pessoa abriu outras conexões. Então, o cérebro social, que é o cérebro da espécie humana, ele precisa criar, porque se ele não criar, eu vou te dizer, ele evolui. Ele começa uma ré. Qual é a ré? E é difícil falar disso. A ré é o que aconteceu aqui em Blumenau quando aquelas crianças foram mortas de forma tão violenta, assim, ó. Tu não pode mais criar. Aí tu entra num nível em que a vida sequer é passível de ser respeitada. E aí tu banaliza a vida. Essa é a evolução do cérebro. E aí quando tu vai na história de pessoas que fazem atos terríveis como esse, tu vai ver que é uma vida muito contraída. 2 ou 3 vias principais para pensar a vida e acabou. Não tem o criativo.
Só que o criativo, para existir, me parece, a partir da psicologia que eu estudei, ele tem uma certa rebeldia também. O criativo não funciona no normativo, no ato criativo. Eu acho que a lapidação do produto criativo depois precisa de muita disciplina. Mas o ato criativo, ele é um ato de catarse, assim. Tu explode e aí depois tu ganha forma, né? E o criativo, ele precisa desse momento de... Eu estou tentando lembrar um termo. Assim, ele precisa... Uma aluna falou. Ele precisa ser afrontoso do normativo. O criativo é afrontoso. Depois ele vai se tornar lapidado. Aí ele ganha uma regularidade. E aí uma aluna disse, prof, depois que eu comecei a ter as aulas, eu trabalho com uma disciplina chamada grupos, ela falou que o pai dela disse assim, você tá ficando muito afrontosa, minha filha. Porque tá vendo o mundo sobre um outro aspecto, sobre um outro ângulo. Tá problematizando tudo. Opa, tô perguntando, tô Quero tentando saber. entender. É isso, é como se aqui fechou uma conexãozinha, aqui fechou outra. E como ela é muito inteligente, assim, ela é muito... Porque um pai que senta na mesa e diz, você tá ficando afrontosa, o que tá acontecendo? Tem diálogo? O diálogo é o fundamento pro ato criativo, é o diálogo interno, é o diálogo com o mundo, é o diálogo com os fatos. Então é muito legal a gente entender que esse cérebro social requer contato profundo. E o contato profundo eu entendo, assim, ó, ele tem a ver com isso que a gente está fazendo nós duas aqui, mas eu entendo que quem está vendo a gente agora também tem um nível dessa experiência. Não é como está aqui. Não é, por exemplo, vocês estão acompanhando a gente, vocês não veem o brilho do olho da Aline, assim, num limite que só eu posso enxergar porque eu estou na frente dela. Esse contato, ele é decisivo. O contato que quem assiste a gente tem, ele é organizador, ele é provocador, mas esse contato do olho no olho, ele é decisivo para a nossa existência. A gente não pode perder isso, né? Que é essa vivência pessoal, que... Ok, a sensação que eu tenho é que a internet, de certa forma, ela aproximou quem estava longe, mas distanciou quem estava perto. Faz sentido. Ela tirou algumas convivências que eram importantes, até mesmo familiares. Então, assim, ó, principalmente no início, né, aquela coisa assim de, vou conversar com alguém por aqui, o WhatsApp se tornando, né, popular e tudo mais. De repente você ia para um jantar entre amigos, um jantar com a família, e você olhava todo mundo no grupo, conversando, em vez de conversar ali, no grupo, deixa o celular se falando um pelo celular, conversando pelo celular, e perdeu a interação, que é muito importante, porque senão a gente ia morar numa ilha. E aí de novo, assim, ó, não é desprezar, eu sou assim, no começo eu era resistente, meio... Tem um personagem dos desenhos animados que é um cara bem mal-humorado. Não é o do Contra, não? Não é o do Contra. Tem o do Contra. Também tem o do Contra. Mas tem o que não é. O do Contra ainda é fofo. Mas é acho que da Hanna-Barbera, eu não me lembro, é tipo um urso, assim, ele reclama o tempo todo. No início, com a tecnologia, eu era meio... Não quero... Era bem mal-humorada. Depois, como professora, isso invadiu a sala de aula, e aí o que eu fiz? Eu vou pegar vocês no contrapé. Todas as disciplinas, eu sei que eles não suportam mais, mas tem o grupo da disciplina. Aí quando eu tô dando aula, eu vejo que grupo tá todo... Da turma, a disciplina... De WhatsApp, você fala, o grupo do WhatsApp. Isso, do WhatsApp, pra organizar a disciplina. Aí... Pra conversar fora da sala de de aula. Um dia eu tô assim. dando aula e todo mundo no celular. Aí eu falei assim, só um instantinho que eu vou no banheiro, eu já volto, aí levei meu celular. Assim, galera... Ou vocês desligam esse celular, ou eu nem volto do banheiro pra sala de aula. Mandei Vou dar aula do banheiro. Mandei um áudio. Quando eu entrei na sala, eles estavam... Ai, Cata, tu é insuportável. Aí a gente começa a rir. Por quê? Porque se eu pegar o celular e transformar ele no meu inimigo como professora, eu não posso mais ser professora. Né? Isso aí tá, o celular tá, eu não posso abrir mão. Mas eu posso usar isso de um outro modo. E aí vem de novo... O despertar da inteligência que é esse afrontoso, não sei. Tomara que nenhum padre assista isso que eu vou contar agora, tá? É quase uma confissão pro mundo. Quando eu fiz a primeira comunhão, né? Sou de uma família católica e eu me lembro muito bem. A campanha da fraternidade era Pão para quem tem fome. Era uma campanha muito bonita, muito forte, né? Acho que final dos anos 70...
Não sei muito bem. Um pouquinho depois. Ali, né? Aí a prof da catequese deu um envelope para cada um levar para casa para botar uma doação, para, né, para as coisas que a igreja fazia. Eu devia ter uns 11 anos quando eu fiz a comunhão. Aí eu falei assim, aí tinha as bisnagas que eles entregavam na porta de casa. O padeiro deixava a bisnaga na porta de casa de manhã cedo. Era um negócio, hoje é super gourmet. Aí eu peguei, a mãe cortava as fatias, eu peguei uma fatia mais fininha e botei dentro do envelope. Fechei o envelope e botei na cestinha. Aí levamos pra aula lá da catequese e a professora abriu os envelopes aí. E eu tinha esquecido já. Quem foi que fez isso aqui? Tá brincando com a campanha da fraternidade. Aí fui eu. Isso não se faz, mas o nome não é pão para quem... Era afrontosa, com 11 anos a pessoa, sabe? Assim, tipo... Mas eu doei o pão para quem tem fome, porque não é mas, isso. Assim, mas era afrontosa, sabe? Era uma coisa assim, que já tinha uma coisa... A igreja só quer dinheiro. Aí, assim, mas é o que a criança faz. E era uma criança que ficava... E por isso, assim, não desprezem a inteligência das crianças, nunca, né? A prof falava, tem o pecado mortal, que era o super pecado, e tinha um pecado mais ou menos, e um outro pecado. Aí eu ficava sentada pensando assim, cara, como que Deus faz, né? Como é que, assim, será que ele tem uma régua e ele consegue medir? A criança está pensando o tempo todo. Qualquer estímulo é um rastilho, sabe? É o fogo que tomou. E ela cria todo outro, naquele imaginário dela, ela continua a história, né? É uma coisa impressionante. Então, quando a gente trabalha com a criatividade, ela é um dado, e aí a gente precisa proteger a infância, para que a infância possa ser um período de muita criatividade, não normativa. É a criatividade desse afrontoso, é a criatividade do disruptivo, onde quanto mais coisas forem possíveis da criança fazer, mais potência ela vai ter para enfrentar os limites que vão aparecer na vida, né? Vai ter capacidade de enfrentar a frustração, e eu gosto muito desse período, principalmente dos anos iniciais da educação, que é onde a gente está mais pronto. Eu lembro que a professora dava um desenho para quem fazia as tarefas. Era maravilhoso, assim. E eu estudava na mesma turma que meu irmão. Eu sou um ano mais velha, mas a minha família é muito prática. Decidiu que eu esperaria um ano. Ganhei um ano de quintal a mais. Okay. Amo a minha família por isso. E nós dois íamos juntos para a escola. Ele é um cara que sempre foi mais disciplinado que eu. No primeiro ano tinha um problema, porque eu sou canhota. Numa época que não podia ser canhoto. Que eu apanhava, assim, a professora fazia assim, não pode, botava o lápis na outra mão. Eu sofria muito para usar a mão direita, porque a minha lateralidade, meu cérebro é totalmente dominado pelo hemisfério direito. E aí a prof ia pro quadro passar os números para copiar, e eu ficava olhando ela, e eu jogava o lápis para a mão esquerda e ia copiando rapidão. Aí quando eu via que ela ia virar, eu jogava para a direita. Aí eu digo assim, se teve um lugar que me ensinou a ser afrontosa, foi lá no primeiro ano do ensino fundamental. Cuidado com o que ensina, porque criança aprende. Aprende até o que tu não ensina. E aí no segundo ano a prof dava os desenhos, eram desenhos lindos, da Branca de Neve. Esse especialmente era Branca de Neve e os 7 Anões. E eu não fiz a tarefa, não ganhei o desenho, mas meu irmão estava na mesma turma. E nós tínhamos aqueles cadernos de desenho, lembra que tinha folha de seda na frente? Ai, sim. E aquilo era lindo. Aí eu queria pintar e não tinha desenho. Então eu fui lá, peguei o caderno do meu irmão, copiei na folha de seda, fiz aquele... Como é que chama que a gente passava... Aquele papel que a gente escrevia em cima e saía embaixo, que não se usa mais, carbono. Aí fiz um carbono falso, assim, com um lápis, copiei o desenho, pintei e botei na tarefa. Aí ela passou para verificar a tarefa e falou assim, como você tem esse desenho se você não ganhou? Eu queria pintar, eu fui lá e copiei e fiz. Resolvi. Ela falou, você não pode fazer isso assim. Por quê? Né? Ainda bem que eu estudava num colégio jesuíta que tinha um pouco esse valor assim, sem uma pedagogia muito estruturada para isso, o valor da crítica da criança ser capaz de pôr questões. E acho que isso desenvolve uma agilidade mental que beneficia a vida da gente, né? Não quer dizer que a gente sofre menos, mas eu acho que a gente se diverte mais apesar do sofrimento, que é um caminho, né? Se divertir é um caminho para a criatividade e ajudar a gente a sair do terror de uma vida que às vezes não está funcionando como a gente queria, né? Kátia, como é que a gente vai trazendo essa costura? Porque a gente tem isso
quando é criança e tem um olhar diferenciado quando criança, e a gente entende que a criança ela também não tem um monte de filtros, né? E que esses filtros, num certo ponto, eles são necessários para a vida adulta, porque senão você não consegue viver em sociedade, né? Mas ao mesmo tempo, se eles são exacerbados, eles destroem uma capacidade de... Eles trazem o preconceito, eles trazem um monte de coisa, né? Eu tava lembrando que quando meu filho mais velho entrou no primeiro ano, teve um exercício que ele precisava escrever a frase completa, né? Então ele olhava para um desenho e tinha que dizer o que ele era igual e diferente daquele, em relação àquele desenho. Então no primeiro desenho ele olhou e disse assim, olha, o que é igual? Eu tenho 2 olhos, né? Um nariz, 2 ouvidos e uma boca. E eu sou um menino e ela é uma menina. Isso é o diferente e o outro é o igual. Olhando para outra fotografia, ele disse mesma coisa. Tem um nariz, 2 olhos, né? 2 ouvidos e uma boca. Isso é o igual. E o que é o diferente? É uma menina que está usando um vestido amarelo e uma flor amarela no cabelo. E eu nunca usaria uma flor amarela no cabelo. Essa foi a redaçãozinha que ele escreveu, né? E eu lembro que eu fiquei emocionada, porque quando eu olhei as fotografias, uma era uma menina negra, né? Era preta. E a outra era uma menina com o olhinho bem puxadinho. Em nenhum momento ele reparou. Isso virou um dado de distância do contato com... O que ele viu que era igual? Somos iguais, nós temos olhos, ouvidos, ok, somos iguais. Ela tá usando um vestido, eu nunca usaria um vestido e uma flor no cabelo. E pra ele passou aquilo, sabe? A cor da pele, o olho puxado, não fez diferença pra ele a ponto de dizer, olha, isso é diferente. Né? E aí eu fiquei pensando o quanto a gente constrói isso ou desconstrói isso ao longo da nossa vida, né? A ponto de ser uma coisa tão forte, tão triste para a humanidade e como isso fica ruim ao longo dos anos, né? E justamente isso, assim, ó, no caso do teu menino, se a gente pensar assim, ó, o normativo dele não era um normativo de distanciamento. Entender o diferente não quer dizer que eu me separo do outro porque eu sou menina, o outro é menino. Isso não é o fundamento da vida. O fundamento da vida, ele acontece, e eu acho fascinante as crianças. Assim, não trabalho com crianças, né, como psicóloga, mas eu acho fascinante olhar o que a criança faz. A criança trabalha com informações que às vezes o adulto não está se dando conta. Por isso que ser adulto é muito complicado, porque você tem que ter muita responsabilidade. Eu digo para os jovens na universidade, olha, quando as pessoas fazem sexo, se elas não fazem sexo de uma forma preventiva, elas podem gerar uma nova vida. E gerar uma nova vida é uma responsabilidade que vai durar para sempre. Então, assim, ó, não dá para ser aleatório com coisas tão grandes, né? Aí eles ficam, ai professora, imagina assim, tá. Eu vou estar de olho em você. Imagina não, eu sei, não preciso imaginar. Mas aí, o que tem a ver com isso? Assim, ó, quando a gente tem a responsabilidade de educar e de formar e de constituir, a gente não tem uma responsabilidade só pela criança que, né, o filho. A gente tem uma responsabilidade por toda a humanidade no ato de educar aquela criança, né? E esses princípios humanistas, eles são princípios hoje, às vezes, infelizmente, eles têm uma tessitura muito frágil, um paninho que rasga nessa imagem da costura, é muito frágil essa tessitura. A gente precisa ter coragem, e eu acho que é sobre coragem, como adultos, de trabalhar limite, não entendendo limite como brutalidade, trabalhar limite no sentido de expansão do pensamento, tipo, você não usaria uma flor amarela. Você não gosta da cor amarela? Não é o problema da flor. Até chegar... Não, é que eu acho que meninos não usam flor no cabelo. É verdade, aqui na nossa cidade eles não costumam usar, mas eu acho que tem um lugar, aí o pai, a mãe, o tio, a pessoa mais velha, a professora, olha só, lá no Havaí os meninos usam, né, é verdade. Então o senso de apreciação da realidade vai ampliando. E aí, como uma realidade muito, esse senso alargado, é muito difícil que se instale preconceito, é muito difícil que se instale comportamentos que desconstituem a vida do outro, o bullying, é muito difícil que isso apareça.
né? Até tem uma polêmica que eu estava lendo esses dias, que o politicamente correto está acabando com a obra do Maurício de Souza lá, né? E eu fiquei pensando sobre isso, tá acabando porque falta o contato, falta essa presença física. Porque se eu só falo, baixinha, dentuça, não sei o que lá, mas o outro não está na presença e me faz calar, como no desenho lá acontece, se eu estou na ausência desse contato, isso se torna bullying. Mas se eu estou na presença, falou um, eu respondo dois e o jogo está acontecendo. O jogo no sentido teatral. Vai lá, vem cá, e a cena vai ganhando volume, que é o processo do viver. Então, quando a gente está diante da infância, me parece muito assim, que é um ato de responsabilidade, porque a criança captura tudo e ela faz acontecer. Por isso que eu digo assim, a gente não, né, como psicólogo, não prescreve medicamentos, mas a gente prescreve livros, e eu tenho prescrito ultimamente quintais para adultos. Eu prescrevo quintais, as pessoas dão risada, porque assim, a primeira é preciso rir também. O Miyakoto fala, né, rir junto é melhor que falar a mesma língua. E eu acho isso genial na fala do Miyakoto. E quando eu digo que eu prescrevo quintais, eu digo assim, andar em algum lugar, não dentro de casa, nem dentro do apartamento, de pé descalço. Choveu, enfia a cabeça na janela do 18º andar e deixa a chuva cair um pouco no teu rosto. Brinca, cria quintais, nem que sejam imaginários, para te retomar um contato muito primitivo com a vida. Porque isso tem a ver com educação psicomotora, isso tem a ver com autorregulação. E aí a gente tem uma síndrome de síndromes hoje em dia, né, de um desejo louco por um diagnóstico de TDAH, de autismo, nível não sei quanto. Não que isso não exista, mas existe um excesso de dar visibilidade às impossibilidades, né? Uma amiga um dia falou, eu acho que você deve ter um autismo nível 1. Eu disse, por quê? Porque tu é muito aleatória. Aí eu disse, mas quem disse que o autismo nível 1 é aleatório? Tu é contestador. Mas essa percepção da criança a gente precisa cuidar e nutrir, né? Responsabilidade, inclusive, eu penso como psicóloga, de política pública, né? A educação é fundamental, uma educação consistente, de qualidade. Eu lembro, os 2 primeiros anos do fundamental, eu estudei nesse colégio jesuíta, a gente aprendia francês na escola. Bonjour, mademoiselle François, como ça va? E eu aprendi aquilo de um jeito que, quando eu fiz a seleção do mestrado, eu estudei 6 meses, que na verdade foram 4, um livrinho básico de francês. Eu passei na prova de francês assim, facinho, porque aquilo já estava comigo. Então, olha só, ensinar. Tem gente que diz, não, escola bilíngue. Cara, escola trilíngue, escola quadrilíngue. Quanto mais a criança puder exercitar a presença das crianças haitianas na nossa região, que coisa linda, quando elas vêm com o crioulo, quando elas vêm com o francês, as outras crianças percebem que existem outras formas de se comunicar. Então, isso é genial. E esse contato, enquanto é pequenininho, expande muito mais, né? E é muito mais natural. É uma criança menos difícil de ser conduzida para o limite da disciplina. Quando ela tem um mundo mais expandido, ela consegue entender melhor a noção expansão, retração. A criança tem essa possibilidade, né? Mas eu penso que, e aí vai, claro, de cada sistema familiar. Quando a gente mudou de lugar, quando eu era pequena, eu fui estudar numa escola municipal. Então eu saí de um colégio jesuíta que ensinava francês e fui para uma escola municipal. E fiz o 3º e o 4º ano. E aquilo era... Lá no colégio jesuíta eu era uma pessoa pobre. Lá na escola municipal eu era uma pessoa rica. Eu não sei como... Eu enriqueci sem ganhar na loteria. Foi um negócio... E eu me lembro que eu olhava aquela escola e ela era muito diferente, inclusive cognitivamente. A gente tinha menos desafios cognitivos, mas a vida todinha estava lá dentro. A gente saía da aula, isso naquela fase do pão para quem tem fome, né? A gente parava nos botecos para comprar sodinha, que era tipo um limãozinho assim, uma laranjinha limãozinho,
E nos botecos os homens jogando bilhar, fumando, entrava 5, 6 crianças, a gente comprava, ia para casa. Era um tempo que a infância também tinha mais circulação. Hoje a infância e precisa estar super protegida, né? Mas o que eu vejo é que nesse ciclo eu tive uma oportunidade que eu acho que hoje de alguma forma é possível ainda criar para as crianças, que é ver, meu mundo habitual é, saio da minha casa, do meu apartamento, levo meu filho na escola, que fica no integral, que sai do integral, que vai fazer o inglês, que vai fazer não sei o que volta para casa, e o ciclo da vida dessa criança é isso. E aí eu sempre digo, quando me perguntam os pais, assim, o que dá para fazer? Eu disse assim, qual é a coisa que vocês nos últimos 5 anos não fizeram? Eles não sabem nem responder. Aí a gente chega geralmente assim, a gente não foi acampar. Então quem sabe esse ano propõe um acampamento. Quem sabe no outro fim de semana faz uma pequena trilha que a tua criança aguenta. Quem sabe no ano que vem, ao invés de ir para as Maldivas, vocês brincam de fazer uma excursão por dentro de Blumenau. Cada bairro, assim, ter experiências que estão muito imediatas ao alcance da mão e que proporcionam a essa criança ver mundos que ela não conhece. Porque a criança, ela faz uma síntese de vida que dura para sempre, assim, A escola, esses dias eu fui no Google Earth para ver a minha escola. Fiquei triste porque ela não é mais como era. Mas nós tínhamos a escola aqui e do outro lado da rua botaram um circo, na época que circo tinha bicho, né? É uma tristeza, mas tinha bicho. E escapou um camelo. Tu não tem ideia da felicidade. A gente olhava na janela da sala assim e passava a cabeça do camelo. O camelo foi pra escola. Aquilo era uma gritaria. Mas era uma gritaria linda, porque assim, era a vida toda acontecendo ali. E hoje as crianças estão tão... Sabe aquela coisa do bico cai no chão, já limpa o bico? Assim, a criança não tem mais contato com uma dinâmica que ela precise construir resistência. E aí por isso ela não vai ter resiliência como adulto, porque ela não resistiu, porque a vida não tocou ela. A vida precisa tocar a criança, né? Essa coisa, um mendigo pede esmola, não vou dar. Não só vou conversar com ele, como vou depois explicar para o meu filho, eu vou ter uma experiência de vida muito consistente. De novo, isso não resolve problemas de saída, mas isso cria a condição dos problemas não dominarem de maneira completa a vida de uma pessoa. E por isso que a imaginação bem organizada por adultos sensíveis vai permitir à criança uma inteligência muito, para mim, né? É uma inteligência muito necessária. Assim, quem são as boas pessoas no mundo das organizações? Pessoas que já resolveram. Porque o tempo exige. Que tem iniciativa, que tem esse repertório, que tem, né? Então, a gente trazendo isso para esse desenvolvimento do cérebro humano e da criatividade, né? O que é o cérebro humano? Como é que a gente pode dizer isso? Porque a gente, antes, né, na nossa conversa de cafezinho de antes, a gente estava falando, poxa, é como se fosse um músculo que a gente precisa exercitar, né? Como a pessoa quer ficar bonita, vai pra academia, faz exercício, vai podendo ver a diferença, porque o braço fica diferente, a perna fica diferente, a barriga fica tanquinho, né? Opa. A minha ficou tanquinho, vamos lavar. Mas como é que a gente faz para esse desenvolvimento cerebral acontecer e não só para a criatividade, mas para lidar com os problemas, né? Porque a gente está falando da diferença das gerações. Toda geração tem coisas boas e tem coisas desafiadoras para lidar. E eu tenho uma angústia muito grande, principalmente porque assim se coloca muito rótulo, né, Catarina? Tem um excesso. Não, aquela geração lá é um problema por causa disso. Peraí, todas as gerações tem coisas boas e tem desafios. Eu não gosto de falar coisa ruim. Eu acho que tem coisas boas e tem desafios que são inerentes àquela vivência daquele momento do mundo. Porque tem gerações que passaram por guerras e por coisas terríveis, né? Nós temos uma geração alfa agora, que é essa geração nascida digital, que ficou 2 anos presa dentro de casa por conta de uma pandemia. E tu sabe que a gente já encontra a diferença na universidade com isso, Aline, impressionante, assim,
A geração que terminou o ensino médio no online, ela é uma geração que tem dificuldade cognitiva e emocional num nível que a gente tem que reconfigurar os nossos planos de ensino para alcançar essas pessoas. E agora a gente já começa a ter alunos que fizeram ensino médio fora da pandemia, eles vão muito mais rápido. O contato é fundamental, assim, o contato ele salva, né? E quando eu digo que ele salva, não é uma figura de linguagem. Dentro da psicologia, com pacientes que têm situações muito limite, é esse contato aqui, é o abraço, é a presença que assim, ó, a tua presença se torna inegociável. Tu chega e abraça, e tem gente que é meio escorrega, e aí tu segura, não contra a vontade da pessoa, não é assédio, não é isso, gente, pelo amor de Deus, mas é o contato do apertar a mão com firmeza, olhar o outro, né? Então, esse período da pandemia realmente foi um período muito cruel para as nossas competências. Primeiro por causa do medo, e o medo é um grande problema, ajuda a gente a criar, inclusive, mas o medo, na média do tempo, ele é muito desorganizador do nosso melhor. Então, o medo não é uma escolha, né? Mas a capacidade, isso que tu fala do cérebro, a gente precisa pensar, o cérebro humano, insisto sempre, é um cérebro social, e ele é um cérebro social datado. Hoje eu não vou chegar... e a gente precisa também fazer o equilíbrio geracional. Eu não vou chegar num cérebro humano altamente bem desenvolvido, a semelhança disso da academia, sem lidar com a frustração, admitir que a frustração faz parte, que não tem que ser confortável. Não vou ser perverso e botar as pessoas numa situação de horror, mas às vezes não é para ser confortável, porque a gente pode ler. Tem um cara que eu gosto muito, chama Byung-Chul Han, super recomendo a leitura. É um coreano maravilhoso, dá aula na Universidade de Berlim, e ele fala sobre isso, né? Nós vivemos uma sociedade que está cansada. Ela está cansada porque ela é tão solicitada, de novo, exaustão de determinadas vias. E aí dizem, o que você recomenda? Eu digo assim, eu recomendo primeiro não fazer nada, quando tu entra nesse ciclo de bloqueio. Depois eu recomendo você cuidar da criança que você foi um dia. Eu adorava leite condensado. Vai lá, compra uma lata, fura e manda ver. Come leite condensado. Come leite condensado. Sabe, cuida dessa criança. Depois, tu vai e pega um livro que tu lembra que tu leu quando tu começou a aprender a ler. E aí tu vai fazendo, num ciclo curto como adulto, uma sequência de ações que meio que recuperam vias que ficaram perdidas nesse cérebro social. E aí tu já ganha uma outra disposição. Aline, isso é impressionante como muda uma pessoa com depressão, por exemplo. Quando ela faz esses circuitos, né? E daqui a pouco ela diz, olha só, por que eu estava assim? Não, porque, né? Tava porque tinha razão, mas você podia agir. O problema não era estar depressivo, é perder a noção que você pode agir sobre uma condição que às vezes prospera mais o rótulo do que a sua capacidade de enfrentamento. Você não é depressivo, você está depressivo. É um momento. É um momento. E tem um momento da sua vida que você pode dizer assim, não tenho problema nenhum, existe isso. Sim, na morte, só que aí você não diz que dizem por você, né? Esse momento Ponto os final, outros falam acabou. pra você. Mas fora isso você vai ter sempre um problema. Ou é a sua fisiologia que te pede para ir ao toalete, ou é a sua fome que te faz comer, isso é um problema. Ou é uma guerra que se você não pode deter essa guerra, mas você quer preservar a vida, olha aqui. Eu sempre digo assim, olha onde a tua mão alcança, tem uma vida a ser preservada. Se tu não pode preservar uma vida numa guerra que está acontecendo num outro continente, você tem guerras internas com você, seja mais gentil com você, se perdoe, seja carinhoso. Onde você pode agir mais perto, né? Então não abrir mão do processo da ação. Né? Porque a criatividade, no fim, é isso, o cérebro, né? ele te empurra para mais, ele quer mais. Mas é sempre um desafio a gente parar e poder conversar um pouco sobre essas coisas, porque elas são infinitas.
Elas são muito longas. Vai embora. Vai embora. Ai, que delícia. É bem lindo. Ai, Cata, obrigada. Obrigada por você ter topado vir aqui, por esse tempo que a gente trocou. Gente, vocês, obrigada por nos assistirem. Por favor, curtam, compartilhem, façam parte do nosso canal também. E daqui a pouco Catarina volta pra gente conversar sobre outras coisas também, porque esses assuntos são infinitos. São. Né? E sabe o que é legal? Quem tá acompanhando a gente, conta lá nos comentários as suas histórias de infância. Porque quando a gente conta a história de infância da gente para outra pessoa, a gente ativa aquelas áreas do cérebro necessárias, por exemplo, para o ato criativo, necessário para recuperar um impasse psicológico. Então contem essas historinhas. Tem uma muito boa, mas vai ficar para uma outra vez. De um pato chamado Teco Peleco. Essa é uma história boa, mas aí a gente vai conversar num outro momento. O Teco Peleco é um acontecimento, gente. O convite já tá feito, ó. A Catarina já vai voltar aqui, hein? Obrigada, Cata. Obrigada, querida. Mesmo. Obrigada a vocês.